São 3 restrições: placa vermelha, limitação da prestação de serviço para o proprietário do serviço. Legal. Bom, e daí vamos falar um pouquinho sobre o texto substitutivo apresentado pelo senador Pedro Chaves. E o principal ponto é que ele é realmente uma regulamentação. Por quê? Porque ele fala muito mais das condições de operação, como deve funcionar essa operação na prática. E isso sim é uma regulamentação. Então vocês veem que antes eram restrições e aqui são realmente como devem ser essas condições do serviço. Então vocês vão ver que o texto apresentado pelo senador Pedro Chaves, ele trata dessas 3 esferas. Então, obrigações das empresas de aplicativos, as obrigações dos condutores e também, por outro lado, as competências do poder público, né, que precisa fiscalizar esse serviço, cobrar todos os tributos devidos e tudo mais. Então, aqui vocês já veem que existe uma diferença. Entende quais são os três lados, quem deve fazer o quê. E eu acho que o mais importante, na verdade, que é onde eu queria me estender um pouco mais, é com relação a esses 3 pontos. Fala sobre segurança, exigência quanto aos veículos e o princípio de como deve ser o transporte privado individual remunerado. Então, por exemplo, aqui vocês veem uma grande diferença entre o texto da PLC 28 e o texto apresentado pelo senador Pedro Chaves, que é com relação à segurança, por exemplo, que ele implica que todos os condutores deverão passar por uma checagem de antecedentes criminais. Se a PLC 28 realmente estivesse interessada em ter uma regulamentação, com certeza falaria algo sobre assim, como é que a gente poderia ter uma regulamentação nas cidades em que absolutamente qualquer pessoa, mesmo com antecedentes criminais, pudesse prestar esse tipo de serviço. E depois ele fala também com a exigência quanto aos veículos. Ele não traz uma restrição com relação à placa ou com relação ao proprietário do veículo, mas sim ele fala que tem que estar um veículo com boas condições de manutenção e limpeza, que esteja com a inspeção veicular em dia. Então vocês conseguem ver um pouco mais a diferença de um e de outro. Certo? Mangabeira, quer adicionar algum ponto? Quero fazer um comentário rápido. Gente, se todos nós, a gente parar um minuto e a gente tentar entender o que é uma regulação, o que é uma regulamentação e para que ela serve. Aliás, eu acho que é importante deixar muito claro, mais uma vez, que todos nós aqui, nós somos a favor de existir uma regulamentação. A gente acha que é importante, sobretudo para que vocês tenham regras claras e que não sofram nenhum tipo de arbitrariedade de quem quer que seja de taxista na rua, seja do poder público. Quem está aí há muito tempo, quem de vocês é motorista da Uber há bastante tempo, sabe que, enfim, a regra do jogo no passado não era muito clara e que alguns de vocês tinham que ir trabalhar nas ruas, à noite, sobretudo, com receio. A gente não quer isso. Uma das formas da gente conseguir isso, e a gente, que eu digo, somos nós todos, conjuntamente, é ter regras claras para que esse serviço possa ser prestado com qualidade, com eficiência. Quando a gente pensa que uma regulamentação deve ser um conjunto de normas, um conjunto de leis que serve a cidade, que serve os cidadãos, que serve o trabalhador, fica muito claro que, na verdade, existe uma diferença enorme entre o texto do senador Pedro Chaves e o PLC 28, que é um texto de autoria do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. O texto do Pedro Chaves é o único que estabelece o requerimento de que condutores devem passar por uma checagem de antecedentes criminais. Ora, se o PLC 28 é uma regulamentação, ou se ele pretende ser uma regulamentação, como é que ele não estabelece um critério para que as pessoas possam prestar esse tipo de serviço? Na verdade, o que a gente tem no PLC 28 é um conjunto de proibições, é um conjunto de restrições. O que o senador Pedro Chaves faz é criar critérios. A regulamentação ela deve obedecer o princípio da livre concorrência, por exemplo. O senador Pedro Chaves não estabelece que o motorista ele deve ser exclusivo de um aplicativo ou de outro. Ele dá liberdade para o motorista escolher com quem ele quer se afiliar. Se ele quer trabalhar conjuntamente com a Uber ou com qualquer outro aplicativo, é claro que nenhum de vocês vai fazer isso, porque vocês são pessoas inteligentes, é óbvio, mas se o motorista quiser trabalhar com a Uber e ao mesmo tempo com a 99, com a Cabify, ele pode fazer isso. Mas, de novo, o que o senador Pedro Chaves faz é estabelecer critérios claros. É isso que é uma regulamentação, gente. E não o PLC 28, que na verdade se veste de regulamentação, mas cria proibições.
cria restrições, não mais do que isso. E é por isso que, de novo, eu vou insistir o tempo inteiro aqui. A gente tem que manifestar a nossa voz, dizer que a gente não quer uma proibição, a gente quer uma regulamentação, e exatamente por isso é que a gente tem que ser contra o PLC 28 e a favor da única alternativa que nós temos. Não existe caminho do meio. A única alternativa que nós temos é o texto do senador Pedro Chaves. E é por isso que a gente tem que lutar por ele, seja na rede social, seja na internet, seja se mobilizando amanhã, a partir de 9 horas da manhã, como a gente vai falar aqui, e como a gente vai dar mais detalhes, para quem estiver em Brasília, quem estiver ali nas redondezas. A gente não pode permitir que eles proíbam esse tipo de inovação de circular. Legal, e o Evandro está perguntando aqui, já vou até aproveitar e responder a pergunta dele agora. A placa vermelha não teria o benefício da liberação do rodízio das faixas de ônibus, o que seria uma grande vantagem. Evandro, a questão é um pouco antes a isso, tá? A gente não sabe quantas placas vermelhas seriam concedidas, a gente não sabe se elas seriam concedidas, isso dependeria totalmente de cada um dos municípios. E a gente acredita que se tem um motorista parceiro que seria prejudicado por isso significa que a regulamentação não seria positiva. Evandro, eu quero fazer um comentário. Aliás, eu quero responder diretamente a sua pergunta. Não é porque tem placa vermelha que pode circular em corredor de ônibus, não é porque tem placa vermelha que tem benefício. Por exemplo, aqui em São Paulo, van escolar tem placa vermelha, mas eu não lembro de ver nenhuma circulando em faixa exclusiva de ônibus. Mesmo o táxi, que historicamente sempre teve placa vermelha, só foi concedido esse benefício recentemente. A faixa de rodagem ou de rolagem exclusiva para ônibus é para ônibus. Então não é porque um outro modal tem placa vermelha que pode circular. Assim, eu acho que a gente não pode se enganar. A história da placa vermelha não lhes concede nenhum benefício. É uma obrigação extra que vai impedir e vai proibir muitos de vocês de circularem, porque como a Isa falou muito corretamente, quando vocês forem lá na prefeitura, imaginando um cenário em que esse projeto é aprovado, quando vocês forem lá na prefeitura das suas cidades, pedir para mudar a placa, porque, nossa, eu quero continuar trabalhando com os aplicativos, pode ser que o fiscal na sua frente diga assim, desculpa, eu não consigo mais emitir placa vermelha, ou então volta daqui a 60 dias. E aí, como é que fica a vida do trabalhador? Então, mais uma vez, gente, isso não é benefício para ninguém, isso é uma proibição. E, aliás, eu tô quase me convencendo de que a proibição nem é mais disfarçada, é uma proibição clara. Então, exatamente porque é uma proibição clara, a gente tem que se insurgir contra. Perfeito. Legal. Então, agora a gente falou um pouco sobre o PLC 28, falamos sobre o texto substitutivo do senador Pedro Chaves. Vamos entender, então, o que são esses próximos passos, o que vai acontecer daqui em diante. Então, como a gente comentou, amanhã, dia 24, o PLC 28 será discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia, certo? E os senadores eles precisam entrar em acordo com relação a um projeto de lei. Não existe nenhuma definição sobre qual será esse texto final, a gente não sabe se a base dele vai ser o texto do senador Pedro Chaves, se a base dele vai ser o PLC 28, ou se vai surgir um novo texto, é difícil a gente conseguir prever. Mas o que a gente sabe é que o regime de urgência deve ser votado amanhã, então. E aí, só para esclarecer mais uma vez, a Uber é a favor da regulamentação, entretanto, ela precisa ser moderna e flexível, certo? Então, esse é o ponto que a gente quer trazer, que a gente precisa, sim, ter uma discussão ampla, uma discussão que escute todas as partes, que discuta prós e contras de cada um dos pontos e que consiga construir um projeto que realmente seja um benefício para todas as partes da sociedade. E a gente acredita que se isso é feito em regime de urgência, não vai ser feito da melhor maneira. Legal, e eu vou até aproveitar aqui, tem muitos parceiros perguntando que horas que vai ser a votação e a partir de que horas, como... Manga, você pode explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica de amanhã, por favor, da votação? Posso, gente. Aliás, enfim, talvez eu me antecipe aqui, a gente vai entrar no detalhe, mas para quem vai estar em Brasília, a gente vai montar uma estrutura para que vocês possam acompanhar juntos a votação. Mas o detalhe, o que vai acontecer no Senado amanhã, é que normalmente essas comissões temáticas, né, a Comissão de Ciência e Tecnologia é uma delas, elas se reúnem esporadicamente com alguma frequência determinada, nesse caso toda semana elas se juntam e debatem, né, elas deliberam. Então o que vai acontecer amanhã é que a Comissão de Ciência e Tecnologia, a CCT, ela vai se reunir às 2 horas da tarde
E lembrando, a Comissão de Ciência e Tecnologia é onde o projeto do Pedro Chaves, ou o texto alternativo do senador Pedro Chaves, foi apresentado. Então, ela deve se reunir às 14h para discutir o texto do senador Pedro Chaves. Ou seja, a ideia é que esse texto que foi apresentado há 2 semanas, ele seja discutido, votado e, esperamos todos nós, aprovado. Se esse texto for aprovado, ele passa a ser a nova referência para o debate. É por isso que é tão importante que vocês manifestem apoio a esse texto. Se esse texto ele for aprovado e for a nova referência para o debate, ele substitui o PLC 28. Então, o que a gente vai ter na sequência, que vai ser uma discussão na sessão plenária, que deve começar por volta de 4h30, talvez 5 horas, não tem um horário definido, mas ela ocorre depois da discussão na CCT, é que se esse texto, de fato, ele for discutido na CCT, ele for aprovado e ele virar a nova referência, então o que vai ser debatido no plenário, eventualmente, vai ser esse texto do Pedro Chaves e não mais o PLC 28. Então, o que a gente vai ter no plenário é a possibilidade de que um regime de urgência seja discutido. De novo, a gente tem o texto do Pedro Chaves sendo discutido na CCT às 14h, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e depois a gente tem na sessão plenária a possibilidade de ser votado e discutido o regime de urgência, como o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, disse na semana passada. Se a gente tem a decisão em cima do regime de urgência, significa dizer que o processo ele será mais acelerado. Ou seja, o texto referência, seja ele o PLC 28 ou o texto do senador Pedro Chaves, ele vai passar por um processo que é muito mais rápido do que um projeto de lei normal. Se o projeto de lei normal ele teria 4, 5, a depender do processo, até 6 comissões para ser analisado, sob um regime de urgência, ele tramita, ou seja, ele percorre um processo muito mais acelerado. Em lugar de ser analisado por 4, 5 ou 6 comissões, ele vai direto para o plenário para ser votado, ou seja, para ser rejeitado ou para ser aprovado. Então, é fundamental que a gente consiga manifestar a nossa opinião, que a gente consiga manifestar a nossa voz e deixar muito claro que a única regulamentação que está posta aí é o texto do senador Pedro Chaves. O PLC 28 ele não é proposta de regulamentação nem aqui, nem em nenhum outro universo paralelo. O que ele é pura e simplesmente uma proposta de proibição. Então, se a gente quer uma regulamentação, só tem uma proposta na mesa. É o texto do senador Pedro Chaves. E a gente tem que deixar muito claro para os 81 senadores como é que a gente pensa. Perfeito. Vamos lá, então, tem muita gente perguntando aqui sobre o que vai acontecer amanhã. Bom, então, só para deixar muito claro, que a gente recebeu diversos pedidos de muitos motoristas parceiros que queriam fazer uma mobilização em Brasília. Os próprios motoristas parceiros estavam se organizando para fazer isso. E aí a Uber, ouvindo a esses pedidos, resolveu, então, facilitar esse encontro e principalmente garantir que todo mundo tenha tudo que precisa em termos de logística e de segurança também para conseguir fazer isso da melhor forma. Então, o que vai acontecer? Vai ter essa mobilização a partir das 9h da manhã em Brasília, no Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, com os transfers para o local da ação no Museu Nacional. E o que a gente quer? A gente quer que vocês consigam, então, participar, tá lá, entender o que está acontecendo, mas principalmente que vocês consigam levar a voz de vocês e que a voz de vocês seja ouvida. Esse é o principal ponto. E aí tem muita gente perguntando se em outras cidades vão ter a mesma mobilização e tudo mais. A gente está organizando somente em Brasília por uma simples questão de que é onde está o nosso Senado, certo, pessoal? Gente, deixa eu fazer um esclarecimento aqui também. Deixa eu só comentar que, na verdade, essa estrutura que a gente vai montar, ou essa mobilização, ela não foi uma iniciativa da Uber. Né? Na verdade, alguns motoristas parceiros, alguns colegas de vocês, sobretudo o pessoal de Brasília e de Goiânia, né, eles, sabendo que essa votação ia ocorrer no dia 24, ou seja, amanhã, eles mesmos se movimentaram e disseram que eles queriam se mobilizar e queriam fazer a voz deles ser ouvida lá. Então eles procuraram a gente, disseram que eles queriam fazer algum tipo de carreata, alguma coisa do tipo, e a gente meio que se sentiu na obrigação de criar uma estrutura para que, em lugar deles ficarem soltos na cidade, e aí de repente sujeitam a uma situação de pouca segurança, vai ter bastante taxista na cidade, então a gente ficou com receio de que acontecesse algum tipo de confronto. A gente montou essa estrutura,
que vai ser uma estrutura que fica na frente do estacionamento do Museu Nacional, ou seja, enfim, na esplanada dos ministérios, bastante próximo ao Senado Federal. A gente montou essa estrutura para que os motoristas pudessem se mobilizar, se encontrar, ficar todo mundo junto, vão acompanhar tanto o debate da Comissão de Ciência e Tecnologia quanto a discussão do plenário em 2 telões que a gente vai armar. Então vai ter toda a estrutura para que os motoristas possam estar lá junto, possam levar suas famílias e, de novo, possam passar uma mensagem de que nós somos fortes, que nós somos numerosos, que a gente se preocupa com esse debate que está acontecendo no Senado, que a gente quer garantir que o futuro dos aplicativos seja preservado, mas, sobretudo, que a gente faz isso de maneira ordeira, que a gente faz isso de maneira coordenada e que a gente faz isso de maneira organizada. Ninguém vai para Brasília para causar tumulto, para bloquear as ruas, para atrapalhar o direito do próximo de ir e vir. O que a gente vai é ocupar um espaço público, vai se mobilizar, vai ficar junto, vai passar uma energia boa e vai tentar fazer com que a nossa voz lá do Museu Nacional seja ouvida lá dentro do Senado. Então isso é um pouco do que vai acontecer amanhã. A gente vai tentar montar algum tipo de estrutura virtual, ou seja, fazer uma transmissão ao vivo. E se a gente fizer isso, a gente vai passar o link para vocês possam acompanhar, ainda que, enfim, nos estados de vocês, ou nas cidades de vocês, do norte a sul do país. Vocês que, claro, não têm condição de estar presentes em Brasília amanhã, a gente vai tentar garantir que vocês possam acompanhar um pouco dessa mobilização super bacana e super positiva que está sendo programada para amanhã, que nem a chuva vai atrapalhar, tenho certeza disso. Amanhã tem previsão para que Brasília chova o dia inteiro, mas eu tenho certeza que a vontade de ter nossos direitos garantidos é tão grande que o pessoal vai, faça chuva, faça sol, está presente no Museu Nacional amanhã, uma festa super bonita.